Né? Valeu, galerinha. Olha só, pessoal. Página 27. Levando-se em consideração as propriedades dos espelhos, as propriedades dos raios luminosos para espelhos esféricos que obedecem às condições de Gauss, determine nas situações a seguir a posição e a natureza da imagem conjugada, além da orientação e do tamanho dela em relação ao objeto. Ele quer dizer que a gente diga onde é que está a imagem atrás do centro de curvatura, entre foco e centro de curvatura, no foco, no centro de curvatura, entre vértice e foco. Quer que diga o tipo de imagem, real ou virtual. Quer que diga a orientação, direita ou invertida. E ainda quer que diga o tamanho, se é maior, menor ou igual. Objeto real colocado diante de um espelho convexo. Tu vê, na verdade, a ideia do cara é que tu vá lá e esboce um espelho convexo. Bote um objeto qualquer diante dele e o raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. E os raios refletidos estão divergindo. A gente prolonga para poder desenhar a imagem. Características. Virtual. Menor. Direita. E sempre estará situada entre foco e vértice. Então, cara, essa questão era altamente completa. Ele pedia para tu fazer o estudo gráfico que nós fizemos na sala de aula e fazer e responder tudo isso. Meu Deus, que paciência. Objeto real colocado antes do centro de curvatura do espelho côncavo. Então tu vê, vou fazer um espelho côncavo, vou colocar o eixo principal, foco, centro de curvatura, objeto antes do centro de curvatura. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Ali está a imagem. Características. Real. Invertida. Muito bem. Entre o foco e o centro de curvatura. Entre foco e centro de curvatura. Menor. A letra C eu vou aproveitar esse próprio desenho que a gente fez. Objeto real colocado sobre o centro de curvatura. Quando eu colocar o objeto no centro de curvatura, a imagem vai se formar no centro de curvatura. Aí ficaria. Continua real. Continua invertida. Do mesmo tamanho, certo? E a posição no próprio C. A imagem forma-se no centro de curvatura. Muito bem. Professor, Pois não. posso também rapidinho? Claro. E a letra D? Objeto real colocado entre o centro de curvatura e o vértice de um espelho côncavo. Tu vê, o ideal era colocar entre o centro de curvatura e o foco, né? Real colocado entre o centro de curvatura e o vértice de um espelho côncavo. A letra D eu tô. Certo? Não precisa ser no Mas, meio. na verdade, assim, aí eu teria que ter uma gama de respostas, entendeu? Porque se ele falou que é do foco até o centro de curvatura. Pode ter o em cima do foco, entre o foco e o centro, e entre o vértice. Exatamente. Para eu poder responder a questão como ela foi levantada, eu teria que levantar todas essas possibilidades. Certo? Por isso, primeiro eu vou fazer a letra E e a F. Depois eu volto para ver se como é que a gente vai responder de maneira mais adequada a letra D.
objeto real colocado sobre o foco de um espelho côncavo. Imagem imprópria. Não dá para falar se é real ou virtual. Imagem imprópria. Ou ainda, forma-se no infinito. Letra F. Objeto real colocado entre o foco e o vértice de um espelho côncavo. Essa eu vou desenhar para garantir. Foco, vértice. Objeto entre eles. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Está se afastando os raios refletidos. Faz um prolongamento. Imagem virtual, né? Virtual. Pela primeira vez ela é virtual. Direita Maior. e maior. Posição na frente do centro de curvatura, podemos dizer, né? Desculpa, do vértice. Ou atrás, né? Melhor. Forma-se atrás do vértice. Agora sim, a letra D eu concordo com a colega. Devido às perguntas que ele fez na letra I e na letra F, a letra D ele se enganou de fato. Se a gente não quiser alterar a pergunta, a gente deveria fazer o seguinte detalhe. Ou o objeto será virtual, menor, e estará atrás do centro de curvatura, ou então ocorrerá os detalhes descritos nos itens Z ou F. Mas, como a questão agora já está muito clara o que ela queria, né? Eu acho que o mais adequado é a gente alterar a pergunta dele. Objeto real colocado entre centro de curvatura e o foco. Tirar a palavra vértice e colocar foco. É a melhor maneira de responder essa questão. Nitidamente foi um engano do autor da apostila. Então, na letra D, ele queria que o objeto estivesse entre foco e centro de curvatura. Assim, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, os raios se encontram atrás do centro de curvatura. A imagem fica maior, invertida, real, e forma-se isso antes de ser. Antes do centro de curvatura. Legal. Caso não alterássemos a pergunta da letra D, além daquela resposta, tu poderia colocar: existe a possibilidade do objeto estar no foco ou entre foco e vértice, situações descritas nos itens E e F. Então também daria para não alterar a pergunta que ele fez. Questão 2. Um pequeno espelho usado pelos dentistas para examinar os dentes, que forma uma imagem ampliada, deve ser o espelho plano resolve? A imagem não é ampliada. Espelho esférico qualquer? Não, o convexo diminui. Espelho côncavo, esférico côncavo. Desde que o objeto que é o dente seja colocado entre foco e vértice, bem próximo, né? Concorda comigo? Para a imagem ficar direita e ampliada. Muito bem, então era a letra C nesse caso. Questão 3. O espelho projeta em uma tela a imagem de um objeto. O espelho é côncavo ou convexo? Como é que a gente sabe que é côncavo? O convexo diminui? Pois apenas os espelhos côncavos
podem gerar imagens reais, ou seja, projetáveis. Lembra que a imagem virtual não é projetável? E o espelho convexo, a imagem é sempre virtual. Côncavo, pois apenas os espelhos côncavos podem gerar imagens reais, ou seja, projetáveis. Resposta do colega. Apenas imagens reais podem ser projetadas. Como espelhos convexos só produzem imagens virtuais, o espelho em questão é côncavo. Questão 4. Um espelho projeta em uma tela a imagem de um objeto. A imagem é direita ou invertida? Um espelho projeta a imagem de um objeto em uma tela. A imagem é direita ou invertida? Por quê? Invertida, pois sempre que a imagem é real, ou seja, projetável, invertida, pois sempre que a imagem é real, ela está invertida em relação ao objeto. Invertida, pois sempre que a imagem é real, projetável, portanto, ela está invertida em relação ao objeto. Isso é engraçado, lá no cinema eu vejo as coisas de cabeça para cima. Não, sim, é o filme que eles botam de cabeça para baixo, né? O objeto já está de cabeça para baixo, a imagem fica invertida em relação ao filme. Para ti ela fica na posição adequada, o que ninguém é louco. Uma vez me falaram, professor, que loucura essa história do cérebro inverter a imagem quando a gente for ver cinema, né? Eu achei estranha a pergunta, dei uma investigada, percebi que o aluno estava achando que no cinema a imagem estava de cabeça para baixo e tu via ela de cabeça para cima, porque o teu cérebro te enganava. Aí eu perguntei para ele assim, que você quer me dizer que se eu inverter a tela no cinema de cabeça para baixo, ele vai continuar vendo de cabeça para cima? Como se o cérebro não aceitasse ver um filme de cabeça para baixo, sempre invertesse, né? Tu vê, essa história foi mais ou menos um telefone sem fio que aconteceu com a história de ir lá na tua retina agora, a projeção dessa realidade que estás interpretando está de cabeça para baixo, né? E no filme fotográfico lá no cinema também o filme está de cabeça para baixo. Não quer dizer que se tu projetar uma imagem de cabeça para baixo, tu não vai olhar para ela, que sabe, esse filme está de cabeça para baixo, não vai querer ver o filme. Beleza? É isso aí, galerinha. Cuidado com a interpretação. Questão 5. Devido às características sempre obtidas para a imagem de um objeto real, colocado diante do espelho convexo, em que situações cotidianas esse tipo de sistema óptico é utilizado? Realize uma pesquisa para responder adequadamente essa pergunta. Na verdade, nós discutimos em sala de aula, então eu acho que com a discussão em sala de aula, tu poderia responder essa pergunta. E aí, galerinha, para que a gente usa mesmo o espelho convexo? Ótimo. Os espelhos. Isso, perfeito. Convexos aumentam o campo visual. Por isso, são usados em esquinas, interior de lojas, retrovisores, Os espelhos convexos aumentam o campo visual, por isso são usados em esquinas, interiores, interior de lojas, retrovisores, etc. e tal. Muito bem, vamos ler as respostas
do amigo. Para objetos reais, espelhos convexos sempre conjugam imagens virtuais direitas e menores que o objeto. Assim como aumentam o campo visual do observador, são muito utilizados em retrovisores de automóveis, em corredores de lojas para vigilância, em saídas de garagens, em travessas, cuja visualização do movimento de carros na rua transversal é impossível, etc. Questão 6. O espelho retrovisor de uma motocicleta é convexo porque, letra E, mantém o campo visual das imagens e mantém o tamanho das imagens e aumenta o campo visual. Aumenta o tamanho das imagens e diminui o campo visual. Reduz o tamanho das imagens e diminui o campo visual. Aumenta o tamanho das imagens e aumenta o campo visual. Ainda não, né? Reduz o tamanho das imagens e aumenta o campo visual, claro. Depois dessa, aliás, tem mais uma ainda. Questão 7. A figura a seguir ilustra uma calota esférica de raio R. Ele fez uma esfera pontilhadinha e dessa esfera destacou uma calota. Então está aqui a nossa calota esférica. Ele diz que essa calota tem raio R. Dispondo de duas dessas calotas, duas pessoas desejam se comunicar, sem que seja necessário que uma grite com a outra. Apesar de estarem separadas por uma distância D muito maior que R, ilustre a seguir e descreva como e onde as calotas e as pessoas devem ser dispostas para que esta comunicação seja possível. Assim como a luz, o som é uma onda, e ondas sofrem reflexo, e diz que o raio que chega paralelo, e o raio que chega pelo foco. Se eu quero que as duas pessoas conversem uma com a outra, a orelhudinha para tu saber onde é que está a orelha e a boquinha dela. Como é que eu vou fazer que essas pessoas se escutem sem gritar uma com a outra, mesmo estando a uma distância grande comparada com R? Eu vou botar uma calota esférica aqui de tal forma que a cabeça da pessoa fique bem no foco, bem no meio da distância entre o vértice e o centro de curvatura, a distância focal. E vou fazer a mesma coisa com a outra pessoa, botar a cabeça dela bem no foco. Assim, quando ela gritar, as ondas sonoras vão passar pelo foco e vão sair paralelas, e as ondas que chegarem paralelas vão ir para o... É assustador quando tu usa isso. Lá na UFSC, né, teve, não sei se vocês foram comigo um ano. Tem esse brinquedinho, duas calotas esféricas, uma de cada lado. Uma pessoa vai lá, eles botaram um lugar para tu apoiar a tua cabeça, para a cabeça ficar bem no foco, né? E a outra pessoa vai na outra calota, que está a uns 20 metros de distância. Tu sussurra, tu murmura, e as pessoas conseguem conversar uma com a outra murmurando. Certo? É bem divertido. Uma coisa que dá para perceber que é mais corriqueira, quando tu vai passar ali naquela passarela em frente ao Rita Maria, aquele terminal, tem uma passarela que vai dar do outro lado da rua. E nas duas, no começo e na saída, tem um teto que é redondo na parte de cima. Se tu está com um amigo teu conversando ali, presta atenção no volume da conversa enquanto vocês caminham embaixo daquela passarela. Nas duas vezes que vocês passam sobre o teto redondo, a conversa dá uma estourada no volume. Que é bem na hora que tu fica ali bem no foco. Sabe, aliás, não é no foco, tu passa pelo centro de curvatura da esfera, né? Aí a tua voz bate na esfera e volta sobre ela mesma, fortalecendo o quanto tu escuta da tua voz na hora que tu passa por ali. A primeira vez que eu passei por ali conversando com alguém, eu cheguei a parar e voltar. Não, peraí. Vamos voltar aqui porque aconteceu uma coisa muito bizarra. Eu olhei, cara, que legal, cara. Tu vê, né? Reflexão do som perfeita naquele lugar. Concha acústica, dá pra entender, né? Por que é uma concha acústica, né? Certo? A banda fica numa posição tal que as ondas refletidas, geradas pelos instrumentos, são refletidas na concha acústica e vão paralelo para o público. Muito bem. Então, peraí, vamos desenhar
descrever. Então, ó, vamos pegar as duas calotas esféricas e vamos deixar nessa situação. O que importa é que a cabeça das pessoas, ou seja, a boca e as orelhas, estejam o mais próximo possível do foco. Como as ondas sonoras se refletem respeitando as leis da reflexão, como todas as ondas, como as ondas sonoras se refletem respeitando as leis da reflexão como todas as ondas, a onda que atinge o foco é refletida paralelamente ao eixo principal e vice-versa. Como as ondas sonoras se refletem respeitando as leis da reflexão, como todas as ondas, a onda que atinge o foco é refletida paralelamente ao eixo principal e vice-versa. Assim, as pessoas devem se colocar no foco das calotas esféricas, ou seja, a uma distância de R/2 da calota. Aí eu acho que tá legal, apesar do desenho ter ficado tosco. Como as ondas sonoras se refletem respeitando as leis da reflexão como todas as ondas, a onda que atinge o foco é refletida paralelamente ao eixo principal e vice-versa. Assim, as pessoas devem se colocar no foco das calotas esféricas, ou seja, a uma distância de R/2 da calota. Eu sempre odiei as questões discursivas. Sempre era um parto para mim escrever as respostas. Eu pensava na resposta e não escrevia. Até hoje eu pago o preço de sofrer na hora de escrever, de ter que reler e de ficar uma porcaria o texto que eu escrevo. Então não sejam vadios como professor.